Este vídeo tem a intenção de orientar quem quer se tornar católico, ou mesmo renovar a fé de quem já é. Trazemos exemplos reais de como isso se vive na prática, além de passos concretos para quem está chegando agora. O que fazer, por onde começar e quais livros ler. Nos últimos anos, o interesse das pessoas pela Igreja Católica cresceu de forma expressiva. Pesquisas apontam um aumento significativo nessa busca, especialmente depois da eleição do novo Papa. E diante desse movimento, surge uma pergunta natural: por onde começar? Antes de falar sobre os passos práticos, é preciso entender um princípio fundamental, o ponto de partida de tudo. Existe uma ideia muito comum, mas equivocada, a de que somos nós que buscamos a Deus, que somos nós que o encontramos. Na tradição católica, a compreensão é outra. É Deus quem nos busca. É Ele quem prepara os caminhos, organiza as circunstâncias, conduz as situações, para que possamos, enfim, abrir o coração. A história de Santo Agostinho ilustra isso com profundidade. Filho de mãe cristã, Santa Mônica e pai pagão, Agostinho cresceu fora da fé. Na adolescência, apaixonou-se pela filosofia, não por acaso, mas porque no fundo de seu coração havia um anseio profundo pela verdade. Ele estudou Platão, mergulhou no direito, enveredou pelo maniqueísmo, uma visão que divide o mundo entre um Deus do bem e um Deus do mal. Mas nada preenchia aquele vazio, nada respondia àquela busca. Certo dia, exausto e quase desesperado, Agostinho sentou-se no jardim de sua casa. Entre tantos livros e escritos, adormeceu, e foi despertado por uma voz suave que dizia: "Toma e lê." Ao abrir os olhos, ele viu o vento mover as páginas de um livro que estava ali. Justamente as cartas de São Paulo, que sua mãe havia lhe dado e que ele nunca tinha lido. Ao ler aquele trecho, Agostinho se reconheceu. Eram seus próprios vícios, sua própria vida, e havia uma resposta. A resposta não era uma ideia, não era uma teoria, era uma pessoa, era Cristo. Não foi Agostinho que encontrou a verdade, foi a verdade que o encontrou, e a verdade tem um nome: Jesus Cristo. Cristo é a verdade. Mas essa verdade não existe no vácuo. Ela tem um corpo vivo no mundo, a Igreja. Assim como um corpo tem uma única cabeça, a Igreja tem um único fundamento: Cristo. Ele é a cabeça. A Igreja é o seu corpo místico, e este corpo é uno, santo, católico, apostólico e romano. O próprio Santo Agostinho dizia algo que parece um paradoxo, mas carrega uma sabedoria enorme. Existem católicos que Cristo tem, mas a Igreja não tem. E existem católicos que a Igreja tem, mas Cristo não tem. O que ele quer dizer? Que existem pessoas de boa vontade que já foram tocadas por Cristo no coração, mas ainda não deram o passo concreto de entrar na Igreja. E existem pessoas que foram batizadas, crismadas, que recebem os sacramentos, mas vivem com o coração distante de Deus, sem conhecer a própria fé. O caminho completo une as duas coisas: o encontro interior com Cristo e a pertença concreta ao seu corpo, que é a Igreja. Cada pessoa chega à fé por um caminho diferente. Deus não tem um único método. Ele usa o que está disponível no coração de cada um. Há o caso de um homem que passou quase 40 anos da vida sem qualquer interesse por Deus, por religião, por Igreja. Em determinado momento, diante de uma encruzilhada na vida, começou a estudar filosofia. Passou por vários autores até chegar a Santo Tomás de Aquino, não por ser santo, mas por ser filósofo. E ali percebeu algo. Nenhum outro pensador tinha aquela profundidade, aquela segurança, aquela coerência. E concluiu: o Deus de Tomás de Aquino só pode ser o Deus verdadeiro. Então, tomou uma decisão simples, quase experimental. Vou à missa todos os dias durante um mês para ver o que acontece. Foi. Sem fé declarada, sem sacramento nenhum.
mas foi. E depois de um mês participando da missa diariamente, algo aconteceu dentro dele. O reconhecimento de que precisava se arrepender, precisava se confessar, precisava entrar nessa família. Foi até o pároco, contou sua história, fez a catequese de adultos, completou os sacramentos. Há também o caso de uma mulher que havia sido católica na infância e adolescência, mas abandonou tudo por anos, até que uma doença chegou e removeu todas as seguranças humanas. O que sobrou foi Deus. Ela começou de novo de um jeito simples, rezando o rosário. Depois acrescentou a missa durante a semana, passo a passo, sem pressa, sem cobrança. Foi regularizando os sacramentos que não havia completado, e assim foi reconstituindo a sua vida de fé. Esses dois caminhos mostram o mesmo princípio. Deus encontra cada pessoa onde ela está. O que Ele espera de nós é um movimento, mesmo pequeno, em sua direção. Se você está chegando agora à igreja ou quer recomeçar, existem passos simples e concretos que fazem toda a diferença. O primeiro é: vá à Santa Missa. Mesmo que você não possa comungar ainda, mesmo que não tenha nenhum sacramento, vá, ouça o Evangelho. Deixe que a palavra de Deus alcance o seu coração. O segundo passo é a oração diária. Reze todos os dias. Não precisa ser longa, não precisa ser perfeita. Fale com Deus como se fala com o Pai. Conte o seu dia, as suas dificuldades, os seus medos, as suas alegrias. Peça as graças de que você precisa. Um instrumento poderosíssimo para isso é o terço, o rosário. Mas eu não sei rezar. Não tem problema. Coloque um áudio no celular, em algum aplicativo de oração e vá meditando nas palavras e nos mistérios. O que importa é começar. Mas eu nem sou batizado ainda. Vale rezar? E a resposta é sim. Para Deus não existe ontem nem amanhã. Tudo é agora. Reze já. Demonstre a Deus o seu desejo de estar com Ele. Ele saberá organizar o mérito da sua oração no tempo. O terceiro passo é procurar a sua paróquia. Apresente-se ao pároco, explique sua situação, peça para receber os sacramentos. Se você nunca foi batizado ou não completou os sacramentos da iniciação cristã, há a catequese de adultos justamente para isso. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica responde uma das perguntas mais antigas da humanidade. Qual é o sentido da vida humana? A resposta é direta: conhecer e amar a Deus. Não é uma resposta vaga ou abstrata, é concreta. Nós existimos para isso, e seremos felizes na medida em que vivermos isso. E não seremos plenamente felizes sem isso. Para o cristão, o outro é Cristo. Serve-se a Cristo no outro. Ama-se a Cristo no outro. Quanto mais difícil for amar aquela pessoa, mais profundo é o convite ao amor verdadeiro. Não porque a pessoa seja fácil de amar, mas por causa de Cristo. Além de rezar e participar dos sacramentos, é essencial conhecer a própria fé, e existe um caminho claro para isso. Comece pelo Catecismo Maior de São Pio X. É um catecismo pequeno, no formato de perguntas e respostas, acessível para quem não sabe nada ainda. Ele dá um primeiro esqueleto da doutrina católica. Depois, avance para o Catecismo da Igreja Católica. O livro completo, com toda a doutrina explicada, cheio de citações bíblicas e dos santos. Leia o Catecismo com a Bíblia do lado. Encontrou uma referência bíblica? Abra a Bíblia e leia. Esse estudo paralelo fixa a fé de um modo muito mais profundo. Para quem está chegando à Bíblia sem saber por onde começar, comece pelo Gênesis e pelo Êxodo, os 2 primeiros livros. Depois, vá aos 4 evangelhos. Você verá, ao ler os evangelhos, o cumprimento das promessas e profecias que aparecem no início da Bíblia. A história da salvação se torna visível.
Além do Catecismo e da Bíblia, alguns livros são especialmente recomendados. A Fé Explicada, um livro que percorre toda a doutrina católica do começo ao fim, em linguagem simples e cheia de exemplos. Excelente para quem está começando. Todos os caminhos levam a Roma, de Scott Hahn. Para quem vem do protestantismo, Scott Hahn era pastor presbiteriano nos Estados Unidos. Foi estudar o catolicismo para refutá-lo e se converteu. Sua esposa também se converteu. Hoje, ele é teólogo católico e seu filho é sacerdote, um testemunho poderoso. Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Essencial para quem tem dificuldade de entender o papel de Nossa Senhora. Este livro ajuda a compreender que rezar a Maria não é tirar a atenção de Jesus. É pedir que ela interceda, como fez nas bodas de Caná, quando disse a Jesus: eles não têm mais vinho. A Oração, de Santo Afonso de Ligório. Um pequeno livro sobre o valor e o modo de falar com Deus. Simples, profundo, transformador. A prática de amar a Jesus Cristo, também de Santo Afonso. Sobre como amar a Jesus de modo concreto e crescer na santidade. Uma advertência importante: não caia na armadilha de só estudar. É possível encher a cabeça de conhecimento sobre a fé e ao mesmo tempo não rezar, não viver os sacramentos, não pertencer a nenhuma comunidade. Isso não é o suficiente. A fé católica se vive em 4 dimensões que precisam estar em equilíbrio: crer, rezar, celebrar e amar. Crer, conhecer a doutrina com a mente e o coração. Rezar, manter intimidade pessoal com Deus. Celebrar, participar dos sacramentos, especialmente da missa e da confissão. Amar, viver a fé em comunidade com os outros. A fé católica é essencialmente comunitária. Não é uma espiritualidade individual, solitária, é vivida junto. Por isso, procure uma paróquia, um grupo, uma comunidade que te acolha. Pessoas que buscam as mesmas coisas, que caminham na mesma direção, fazem uma diferença enorme na perseverança. Se você está chegando de outro contexto religioso, do protestantismo, de outra religião, saiba que o processo leva tempo. Deus não espera mudanças da noite para o dia. Há um exemplo bonito no Evangelho. Depois da ressurreição, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. No original grego, Jesus usa a palavra ágape, o amor mais elevado, o amor de Deus. Pedro responde com filia, o amor de amizade. Ele gostaria de dar mais, mas ainda não podia, e Jesus aceita. Jesus respeita o processo. A mesma coisa vale para você. Dê o que você tem. Deus aceita. E Ele vai, aos poucos, elevando a qualidade do seu amor e da sua fé. Que Deus abençoe o seu caminho